Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do Cordeiro e Alcha sejam sobre as suas vidas. Nesse vídeo nós vamos estar falando a respeito da grande importância das cartas paulinas, das cartas escritas pelo apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo. Mas antes de nós continuarmos esse vídeo, nós vamos estar fazendo uma oração, amém? Precioso Pai, eu oro no nome de Alcha, o teu Cordeiro. Eu te peço, Pai, dá-nos o espírito de entendimento e de sabedoria. Ajuda essa pessoa que está acompanhando comigo nesse vídeo. Eu te peço pela sua saúde, pela sua casa, pela sua vida. Dá ela a força que ela necessita, Pai, para continuar na caminhada. Eu oro a Ti, Pai, te pedindo a Tua graça, no nome de Alcha, o Cordeiro, nosso precioso Salvador e Machia. Amém e amém. Glórias ao nome do Altíssimo. Aleluia. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, nesse momento aqui, meus amados. E eu oro, a minha oração é para que você também possa sentir essa mesma presença gloriosa. Veja bem, meus amados, muitos nesses dias têm tentado desvalorizar a importância das cartas paulinas, acredite se quiser. Isso é um grande absurdo, mas eu já ouvi gente dizendo aqui nessa rede, aqui no YouTube, dizendo que as cartas paulinas nem deveriam fazer parte do cânon sagrado. Isso é um absurdo, isso é uma coisa inconcebível, meus amados, porque existe uma grande importância nas cartas paulinas. Então vou falar para você nesse momento a respeito da evidência histórica. Os manuscritos mais antigos, como o P46, o Papiro 46, do início do século III, já continham as cartas paulinas, meus amados. Vou colocar na imagem aí para você ver. Então, desde o primeiro século, os líderes da igreja primitiva, eles já citavam as cartas do apóstolo Paulo. Então, as cartas do apóstolo Paulo, elas não são simples opiniões de um homem, não. São palavras inspiradas por Ial, o Criador dos céus e da terra, e sem elas, a fé da igreja nesse presente momento, ela perderia sua estrutura. Ela ficaria com pouca estrutura. Então, a Escritura diz que, como o próprio apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito do Altíssimo Ial, lá em 2 Timóteo 3, no verso 16 e 17, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Ial ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Então, desde o primeiro século, os seguidores de Alcha, do Cordeiro, aqueles que estavam no caminho, como diz lá em Atos dos Apóstolos, se você não encontrou essa palavra, o caminho, você lê lá o livro de Atos, você precisa ler a Escritura, meu amado, não ficar só se alimentando daquilo que outras pessoas falam. Não estou dizendo que é interessante, é bom você aprender com alguém, mas você também precisa fazer a sua parte e ler a Escritura. Então, os seguidores de Alcha, eles já liam e usavam essas cartas do apóstolo Paulo como autoridade espiritual, para instruir os irmãos. Até mesmo o próprio apóstolo Pedro, veja bem, meus amados, o próprio apóstolo Pedro, ele citou as cartas paulinas, ele citou os escritos do apóstolo Paulo como inspirados por Ial. Vamos lá. 2 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16, que diz assim: E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Veja, meus amados, como o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Então, naquele tempo, tinham pessoas torcendo a palavra, não somente as cartas do apóstolo Paulo, mas as outras escrituras também. E, igualmente, as outras escrituras, como diz aqui, para a sua própria perdição. Então, aqueles que dizem que as cartas do apóstolo Paulo não têm importância, eles também não conseguem entender as outras passagens, os outros livros das escrituras. Então, eles embolam todo o meio de campo. Então, eles ficam falando isso para as pessoas. Ok? Então, Paulo ele não inventou o evangelho. Paulo ele transmitiu o que ele recebeu. Onde é que está isso aí, Davi? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Diz aqui, ó: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Veja o que Paulo está dizendo. Eu estou entregando para vocês aquilo que eu recebi. Paulo ele aprendeu lá com os primeiros discípulos, com aqueles discípulos raiz, que estavam com o Machia, com o Cordeiro, ensinando ali os 11, e depois Matias, né? Porque Judas ele se... Então, Matias, que foi eleito para completar o número dos 12, vamos seguir o versículo aqui, ó.
que o Mashiach morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele diz, primeiramente vos entreguei o que eu recebi. Então o apóstolo Paulo, ele transmitiu aquilo que ele estava recebendo e acrescentando a sabedoria que Yahweh havia dado para ele, ok? Então, doutrinas, meus amados, fundamentais que nós temos nos dias de hoje, que elas não seriam compreendidas sem as cartas paulinas, por exemplo, justificação, Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Yahweh por meio do nosso Senhor Yahushua o Mashiach. A doutrina que nós somos uma nova criatura, 2 Coríntios 5:17, né? Se alguém está no Mashiach, nova criatura as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, você já conhece. A doutrina que diz que nós somos um corpo, que a igreja do Mashiach, ela é um corpo, ela faz parte de um corpo. Como diz lá em 1 Coríntios 12, verso 27, ora, vós sois o corpo do Mashiach, e seus membros em particular, membros particularmente. Todos nós, juntos, fazemos parte de um corpo, e você, individualmente, você faz parte desse corpo também, ok? E a vida cristã prática, que nós podemos encontrar lá em Gálatas 5, verso 22 e 23, que fala ali do fruto do Espírito, o fruto do Espírito, não é no plural, os frutos, ok? Apesar de falar vários itens aqui, né? O fruto, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, por aí vai, ok? Como diz lá em Romanos 12, verso 12, que nós não devemos andar conforme o mundo, não ser conformado com o mundo. Então, meus amados, as cartas paulinas, elas são um manual de fé e de conduta e vida cristã também, ok? Então, elas nos ensinam como nós devemos nos comportar nesse mundo, como eu citei para você lá em Romanos 12, verso 2. Então, o que eu trago para você aqui é que as cartas paulinas, elas são antigas, autênticas e elas são inspiradas, como o próprio apóstolo Pedro, ele citou para nós, ok? Então, nela nós encontramos doutrina, correção e direção para uma vida e uma caminhada na presença do Altíssimo e para estarmos em Yahushua, que é o Cordeiro. Por isso você precisa valorizar e estudar aquilo que está escrito nas cartas paulinas. Veja bem, não me interprete mal. Eu não estou aqui dizendo que elas têm mais valor do que os outros livros e as outras cartas. Estou aqui defendendo. Todos os livros da Bíblia têm uma grande importância, ok? Mas tem pessoas dizendo que as cartas paulinas elas deveriam ser tiradas. Isso não é verdade. Elas são inspiradas e elas devem estar ali. Então, por que nós devemos defender as cartas paulinas? Porque quando você defende as cartas do apóstolo Paulo ali, e o apóstolo Paulo ele era humilde, ele sabia que ele estava sendo um vaso usado ali na mão do Altíssimo, um vaso usado na mão de Yahushua, você está defendendo o próprio Evangelho, ok? Vou ficar por aqui, vou deixar essa palavra para você, que Yahushua abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, que Yahushua possa estar junto com você através do Espírito do Altíssimo, que a presença do Altíssimo possa preencher a tua casa, a tua vida, te dando direção, te ajudando nas suas escolhas, te dando força, saúde, graça e sabedoria, que você ande na vontade do Criador. Amém? Até o próximo vídeo, quando vou trazer para você, trazer aqui para nós, né, um estudo importante que vai edificar e fortalecer a sua vida grandemente. Até lá!